Aposto que já tem gente arrancando os cabelos aí com a ação da Vale. A gente está indo muito além do fechamento do gap, mas ainda dentro da nossa projeção de baixa. Então eu vou mostrar para vocês que calma, não está na hora ainda de entrar em pânico, nem se desesperar, de achar que a Vale agora vai afundar, porque a gente ainda está dentro de um contexto de acumulação. Tá? Quem está pensando em investir para o longo prazo não pode ficar desesperado com esse tipo de variação dentro de uma zona de potencial fundo. São apenas oportunidades para a gente comprar mais e eu vou mostrar para vocês o porquê dessa zona, por que eu ainda acredito nela, a gente vai ver nossas projeções e vocês vão ver que ainda é cedo para entrar em pânico, tá? E a gente ainda tem uma boa oportunidade pela frente. Antes da gente continuar, claro, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas, se inscreva lá, o mercado que está muito melhor que a bolsa, nosso curso também não esqueçam, para quem quer aprender a investir para longo prazo usando o gráfico. E também, como sempre, nossas 2 ações a mais no final do vídeo. Tem muita ação barata na bolsa, fiquem atentos, beleza? Então vamos olhar aqui, ó. O que a gente tem nas ações da Vale no momento? Seguimos dentro de uma grande zona de acumulação, onde a gente está aqui dos 55 aos 63, praticamente, vamos ver aqui, por mais de quase 2 anos andando de lado, tá? Então percebe que o mercado acumula um pouco aqui, sobe, aí voltou acumulando um pouco de novo nessa região, tá? Então o mercado ainda não tomou uma tendência. Então quando a gente não sabe a tendência da ação, a gente tem que aguardar e apenas ir olhando o contexto e entender se é mais fácil a gente romper essa região para cima, qual a probabilidade e de romper para baixo, e aí a gente reage quando o mercado fizer esse rompimento. Enquanto ele estiver acima da região dos R$ 55, eu vou continuar repetindo aqui que eu não tenho qualquer tipo de preocupação com as ações da Vale, tá? A gente pode ficar aqui o tempo que for. Quem está pensando em longo prazo não pode querer as coisas nem para ontem e nem em 2 meses, tá? Pode levar o tempo que o mercado achar que é necessário. E agora a gente veio justamente testar a abertura dessa grande barra do semanal aqui do dia 23 de setembro, muito perto do nosso fundo. Então percebam que na verdade isso aqui a gente tem muito mais um contexto de risco-retorno muito positivo. Se a gente pegar pelo preço do fechamento de quinta-feira, tá? Lembrando que sexta-feira foi feriado. A gente está falando aí de 4% de potencial de baixa antes de perder realmente a estrutura, e aí a gente pode ver as ações despencando, para um potencial de alta que a gente vai ver daqui a pouco, que também é muito maior. Então percebam que a relação risco-retorno aqui está importante e muito positiva, tá? E seguimos dentro dessa grande estrutura de acumulação e também onde a gente tem, ó, fundos bem definidos e topos bem definidos no semanal, tá? Passando pro gráfico diário, aí a gente já tem um cenário também interessante, onde finalmente a gente fechou o nosso gap, tá? Percebo que o mercado estava chamando para vir fechar essa região, era muito difícil a gente não vir aqui, especialmente depois de fazer esse movimento que a gente viu na semana passada, né? A gente teve um gap de alta, vendeu para muita gente aqui em cima achando que agora é lua, que agora vai subir. O mercado rejeitou esse gap, deixando todo mundo preso aqui em cima. Ele voltou justamente para testar essa barra, formou o nosso pivô de baixa. E esse pivô de baixa foi alcançado a projeção aqui, ó, entre 58 e 56, e por isso me dá mais garantia, me deixa mais confortável de ainda ficar contando essa região como um fundo importante e perdendo essa zona e por consequência perdendo esse fundo, beleza, aí agora não tem mais o que fazer, a gente perderia essa estrutura de acumulação e poderia sim ver uma queda muito forte das ações da Vale, tá? Mas ainda muito cedo a gente tem um potencial muito grande aqui de alta. Não é hora de se desesperar, justamente por todos esses pontos que eu mostrei para vocês. A gente está muito perto de um suporte, a gente tem um risco-retorno muito positivo, então percebam que não está ainda no momento de se desesperar. A gente tem, sim, na verdade, oportunidades para quem quer investir para longo prazo nas ações da Vale, porque agora a gente conseguiu ação ainda mais barata, ainda dentro
da nossa estrutura de alta do semanal, tá? Então vamos ver até onde pode ir esse cenário caso confirme, vamos entender aí o que mais a gente pode ver, vamos olhar o minério de ferro também, que é importante, tá? Antes, não esqueça, ó, a nossa área de membros está aparecendo aqui para vocês e, claro, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixa aquele comentário bacana aí, deixa se vocês vão comprar Vale nesses patamares. Na minha visão, aqui, ó, tô de olho. Se a gente sobreviver a esse teste dos 56, aqui 55, vou montar posições aqui na Vale finalmente, tá? Eu tava evitando ainda, mas agora, depois desse teste, se ele for um teste bem sucedido, eu vou montar posições também, tá? Então, o que que a gente tem aqui de importante? Basicamente, duas regiões de resistência. Caso a gente realmente faça esse fundo aqui nesse 57, 56 e a bolsa finalmente pare de cair, o que está muito perto de acontecer, pelo menos uma recuperação. Fiquem ligados aí na nossa live hoje, que a gente vai ver os cenários do Ibovespa. A gente pode ver a Vale batendo nos R$ 70, que a gente tem um gap em aberto no diário, daí um potencial de alta de mais de 23%, e também, claro, o nosso alvo final para esse grande ciclo que está lá nesse topo dos 83. Então perceba que a gente tem um potencial de 23 e depois até 46% de alta, com um stop aqui de 4% mais ou menos. Então é justamente essa assimetria de risco-retorno que torna a Vale uma das melhores opções, uma das melhores oportunidades na bolsa, e a gente tem um potencial de valorização bem grande, tá? Então vamos passar agora para o minério de ferro. A gente já confirmou o cenário que a gente estava trazendo já nas últimas semanas, que é, perdendo essa barra, a gente iria fechar esse gap. Este vai ser o teste definitivo agora do minério, porque a gente pode ter tido uma injeção grande de dinheiro aqui, o mercado vem testar essa região e faz a nossa curva aqui para cima, montando um pivôzinho de alta aqui no diário, tá? Perceba que a gente testou essa região que era importante, dos $100 a $112, só que abriu com um gap muito grande e é muito difícil ficar esse tipo de gap em aberto. A gente tem um falso rompimento de fundo também aqui nos 96, então seria natural a gente fazer esse movimento dessa correção antes de voltar a subir. E assim como as ações da Vale, acima dos $90, eu tô zero preocupado aí com o minério de ferro. A gente, na verdade, pode estar montando aqui uma estrutura para retornar aos $150. O tempo que levar aí é o mercado que vai decidir, é o tempo do mercado. Tá? A gente só tem que seguir o gráfico aqui e ficar atento nessas regiões chaves que a gente não pode perder, e por enquanto o mercado se mostra bem estável nessa região. Beleza? Dito isso, então hoje a gente tem duas notícias importantes da Vale. A Justiça absolveu a Vale, a BHP e a Samarco de acusação criminal pelo rompimento na barragem do Fundão. Então finalmente saiu essa decisão que já era esperada. A gente já sabe que o Brasil ia acabar nisso. Eles vão pagar aí uma multa para indenização do que foi destruído pelo rompimento. E aí aquele velha história, toma aí o dinheiro, cala a boca, tá? Mas condenação criminal pela imprudência que foi essa manutenção que gerou esse desastre. Todo mundo sabia que não ia dar em nada e não foi diferente aqui. Saiu a decisão, o Ministério Público vai recorrer, mas não vai dar em nada isso aí. Só vai ter o dinheiro aí para reparar as pessoas e bola para frente, tá? E aqui a gente tem Vale está descontada frente ao minério de ferro, diz a XP. Então a gente tem aí justamente aquela velha notícia do pacote da China aí para tentar reativar a economia, para aumentar o consumo, que com certeza afetaria o minério. Também tem a questão do Trump agora em de repente sobretaxar coisas que vêm da China. Isso aí abre um espaço também para o minério de ferro brasileiro. Então a gente também tem que ficar muito atento nisso e vai gerar impacto com certeza na cotação. Então vamos ficar muito ligado nesses dois cenários. Na parte de preço sobre valor patrimonial, 1,20, já ultrapassamos até a nossa média histórica do indicador para baixo. Então percebam que a gente tem distorção para baixo, distorção para cima, e o mercado sempre acaba buscando a sua média. Então a gente pode estar aí com um espaço para crescer interessante. Preço sobre o lucro sempre foi estável nessa região de 5 a 11. Dividendos sempre ótimos dividendos, inclusive batendo aí a nossa Selic.
então a gente teve um crescimento muito bom em comparação ao ano passado, e se o minério de ferro realmente subir a partir do ano que vem, a gente deve ter melhores resultados ainda. O ROI de 22,31%, também muito estável, aqui ó, voltamos para a nossa média. Margem EBITDA 42,81%, também já recuamos aí das máximas de 21 e 22, voltamos para nossa média. Beleza? E na parte do preço justo, R$ 106,75. Atualmente a gente está em R$ 56,84, então fiquem muito atentos nessa região dos 56 a 55 reais, que pode ser uma grande oportunidade. Beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos ó, que estão aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!